sei se hoje é necessário o microfone, mas vamos lá. Hoje é o derradeiro dia? É? Depois de quantas horas? 100 horas? Temos ainda alguns sobreviventes. Pelo jeito, o quórum não vai estar completo hoje, né? Mas vamos enfrentar assim mesmo. Alguns devem chegar ainda. O pessoal de Foz do Iguaçu que não conseguiu chegar na aula passada, perdeu uma aula importante, né? Não sei se vão conseguir aproveitamento na prova final aí, começando às 4 horas até às 6 horas. Não, vamos ver, porque a gente vai embora mesmo. Vamos embora. Então já tiramos 0, professor. Antecipadamente 0. Antecipadamente tiramos 0, gente, só para avisar. Já não conseguimos nota. Vamos embora, galera. Não, aguentem aí, vai dar tudo certo. Nós ficamos de corrigir o exercício sobre receita corrente líquida da última aula, né? Vamos fazer a correção antes de adentrarmos no assunto de hoje, que vai ser a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nós tínhamos 2 exercícios. Ó, o microfone numa mão e o exercício na outra não dá ali. Exercício número 1. Todos com o exercício número 1 à mão? Localizado? Vocês localizaram? Tranquilo? O que diz o exercício número 1? Ele requer que a gente faça o cálculo do comprometimento da folha deste determinado município com relação à receita corrente líquida, né? E ainda há o questionamento sobre as providências que deverão ser tomadas em relação, naturalmente, se necessário, por conta do resultado deste confronto entre despesa e receita corrente líquida. Vocês lembram que eu coloquei no slide, ou a última parte que a gente viu da aula passada antes do exercício, foi de propósito eu ter colocado, exposto a legislação que trata da montagem, vamos dizer assim, da determinação da receita corrente líquida. Mas eu logo tirei, né, para ver se vocês memorizavam. Então a receita corrente líquida, pela LRF, ela é composta pelas receitas correntes, embora a LRF indique lá todas as fontes de receita, né, começando da tributária, contribuições, patrimonial, industrial, de serviços, transferências correntes, mas enfim, é toda a receita corrente. Para quem é da área sabe do que eu estou falando. Mas tem algumas exclusões, e uma das exclusões é a compensação que há entre os regimes, que a gente já conversou sobre isso, né? E também a contribuição do servidor para a formação do seu fundo. Então são essas as exclusões no âmbito do município para que a gente chegue na tal da receita corrente líquida. E uma vez tendo de posse este número, nós vamos confrontar a folha com tal número. Lembrando que sempre se faz em razão da somatória dos últimos 12 meses da receita e dos últimos 12 meses da folha. A folha, naturalmente, com seus encargos. Então eu lancei aqui no exercício número 1 um quadro contendo várias fontes de receitas. Ou seja, eu demonstrei o total de receitas de um determinado município e era para vocês definir qual é a receita corrente nessa primeira parte do quadro. Então tem 155 milhões e 800 de receita, mas temos que excluir algumas coisas que não fazem parte da receita corrente líquida. Como, por exemplo, a amortização de empréstimos não faz parte da receita corrente líquida. Já vamos excluir 5 milhões, né? Depois temos que excluir 8 milhões das operações de crédito.
E também temos que excluir 1,5 milhão das alienações de bens. Então, a receita base de cálculo vai ser, para esse município, de 141 milhões e 300. Essa é a receita corrente líquida desse município. Tá? Mas temos que fazer algumas exclusões. O quadro abaixo demonstra, contém algumas informações. Entre elas estão os dois valores que devem ser também subtraídos dessa receita. É o caso da contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência, no 1.600.000, e 1.200.000 referente à compensação financeira entre os regimes. Então vai dar quanto esta 138.500? Que é o 140.300 vezes esses dois. Isso, eu não tenho a resposta aqui. Certo. E a despesa de pessoal? 76.300 dividido por 131. 138.500, dá quanto? 55,09. Perfeito, hein? Tá quebrado, tá? Quebrado não. Antigamente tinha um município cuja folha representava 60, 65 e não quebrou. Antes do advento da LRF, né? Quais as providências deve esse município tomar? Diz aqui, ó. Que providência o gestor deverá adotar diante do comprometimento dos gastos pessoal? Foi limitar temporariamente a contratação de pessoal, diminuição de comissões, qualificações, bloqueio de hora extra, extinção de cargo. Para a gente ser exato, eu poderia localizar aqui a LRF. Eu posso falar aqui, mas eu queria mostrar a vocês. Olha aqui, ó, nós temos os dois parâmetros de análise, exatamente aqui. Se a despesa de pessoal, isso aqui é na LRF, exceder a 95% do limite, são vedados aos poderes. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão. A revisão é o reajuste por conta da correção monetária. Criação de cargos, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada a reposição da corrente aposentadoria ou falecimento de servidores na área de educação, saúde e segurança e contratação de hora extra. Então, este é um parâmetro, ou seja, se a despesa de pessoal estiver acima de 51,30 em relação à receita corrente líquida, o chamado limite prudencial, essas são as medidas que o município deve tomar. Aqui não está dizendo redução de despesa, está dizendo que deve deixar de fazer, contratar hora extra, fazer revisão do plano de carreira, né? Mas não está impedido de repor as perdas. Pode repor as perdas. Ah, mas repondo as perdas não vai aumentar o prejuízo? Vai, mas é outra situação. Ele tem que deixar de fazer isso. É diferente de quando se extrapola os 54%, que é o caso desse exercício. Com 55% em alguma coisa, esse município extrapolou o limite de gasto de pessoal em relação à receita corrente líquida. O que é que ele tem que tomar de atitude? Vamos... aqui, ó. Se a despesa total ou pessoal do poder do órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, que é os 54%, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Então, qual é o excedente desse exercício? 55 e o quê? 0,9. Então, 1,09 é o percentual excedente. Ele terá que ser reduzido nos 2 quadrimestres seguintes. De que forma? Na forma que está disposta aqui, ó. Pela extinção de cargos e funções e seja pela extinção ou pela redução dos valores dos cargos de comissão. É a primeira medida. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e tal. Aqui ele trata das sanções se não for alcançado o objetivo da redução, né? Mas olha, além disso aqui nós teríamos que ir para a Constituição. Ó. A Constituição revela para nós também uma série de medidas que devem ser adotadas na sequência caso a extinção dos cargos em comissão ou a redução deles não atenda. Tá? Então, precisa haver, nós não vamos identificar todas elas, mas precisa haver a redução nos 2 quadrimestres seguintes, sendo 1/3 no primeiro. Então, essas são as medidas que o prefeito vai ter que tomar. Reduzir nos 2 quadrimestres seguintes a despesa, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. E a medida primeira seria a redução de cargos de confiança. Pode acabar reduzir na quantidade, como pode reduzir nos valores. O que ocorre é que, invariavelmente, a redução de pessoal via redução de cargos de comissão não resolve o problema. Né? Então, outras medidas teriam que ser adotadas, e isso está estabelecido lá no artigo da Constituição, acho que é o artigo 37. Lá tem as outras demais situações. Muito bem, vamos para o segundo exercício. Ele é bastante parecido com o primeiro, né? 188 milhões de receita total do município. E nós, para chegarmos à receita corrente líquida, temos que fazer algumas exclusões. Por exemplo, 3 milhões de alienação de bens, tem que tirar, né? Tem que tirar os 12 milhões de operação de crédito, para se chegar na receita corrente. E a corrente líquida, teríamos que tirar ainda a contribuição dos servidores para o custeio do seu fundo, nesse caso o FAMU, né? 1.600.000, e tirar ainda a compensação financeira de 1.300.000. Aí tem a contribuição patronal do FAMU, mas foi um dado aí adicional para confundir a cabeça de vocês. Enquanto fica, então, esta receita corrente líquida? 170.200. 100 milhões dividido por 170.200, 58,75. Então, é a mesma situação, né? As providências são as mesmas que este prefeito tem que tomar. Tá? Agora, algumas outras medidas, além dessas que são definidas pela Constituição, podem ser definidas na LDO. O prefeito tem que respeitar, claro, a Constituição, sim, mas pode adotar outras medidas e já definir essas medidas de redução de pessoal também na LDO. Assim como ele é obrigado a definir a redução de gastos quando ocorrem déficits orçamentários, né? Nos 30 dias seguintes tem que limitar empenhos, aquela história, de acordo com o que definir a LDO. Então, com relação à despesa de pessoal também,
pode definir coisas referentes à redução de pessoal, já pode deixar pré-definido na LDO. Mas, primeiramente, tem que obedecer ao que diz a Constituição. Bom, temos o exercício 3 também, né? Trata do resultado primário. Apure o resultado primário a partir dos seguintes dados. Então tem uma receita aí de 175 milhões e uma despesa de 175 milhões. O resultado primário é obtido a partir da soma das receitas, excluindo-se algumas delas, as chamadas receitas financeiras, né? E pela norma, a primeira delas a ser excluída é a receita de aplicação financeira. Então, 3 milhões a menos aí nesses 175. Depois, lá nas receitas de capital, não entram para cálculo primário a receita de operação de crédito, a receita de alienação de bens e a receita de amortização de empréstimos. Certo? Então, fica aí uma receita primária de 147 milhões, alguma coisa, é isso? 147 milhões e 500. Agora, precisamos definir as despesas primárias. Retira-se então do total das despesas aquelas que são também despesas financeiras. São elas, juros e encargos, 10 milhões. E a amortização da dívida, né? De 5 milhões. Quanto fica então a despesa primária? 160 milhões. Se a receita é de 147 milhões e 500 contra uma despesa de 160 milhões, temos que o resultado primário desse município é de 12 milhões e meio negativo. Ou seja, este município não se sustenta ou não sustentará esse orçamento de 175 milhões, caso não conte com essas receitas, e principalmente essa de 20 milhões de operação de crédito. Né? Então, o resultado primário, como a gente já tinha adiantado a vocês, ele revela, ele quer demonstrar como o município se comportaria caso não contasse com essas receitas que não lhe são regular. Ele precisaria, esse município, de 12 milhões e 500 para equilibrar essa situação. Na verdade, precisa dos 20 milhões de operação de crédito, vai precisar dos 2 milhões de alienação de bens, vai precisar dos 2,5 de amortização de empréstimo, para custear toda a despesa, que inclui também a parte da amortização e os juros. Tá bom, gente? Nós não vamos estudar aqui mais resultado primário, porque isso já foi alvo da nossa aula anterior. E o exercício 4 era para montar aí o anexo de riscos fiscais. Então diz o exercício número 4 o seguinte: considerando ser a reserva de contingência de um determinado município para 2016 de 1 milhão e 300 reais, elabore o anexo de riscos fiscais, o qual integrará a LDO para este ano. Então, do lado nós temos os passivos contingentes e também demais riscos fiscais passivos. E do lado direito as providências. Vocês fizeram? Querem falar aí o que é que vocês identificaram como passivos contingentes? Demandas judiciais, assistências de situações de emergência ou de calamidade pública. Assistência? Ou calamidade pública. Emergência ou de calamidade pública. Aqui existe aquele conflito, né? Vocês possivelmente levaram a cabo o modelo, inclusive, da União, que ele inclui essa questão de intempéries e tal dentro do anexo de riscos. Eu tenho uma posição diferente, uma opinião diferente, que riscos decorrentes de intempéries, de comoção intestina, que é
uma afirmação antiga, desde a época da Lei 4.320, né? Comoção intestina quer dizer revolta interna, briga interna, guerra civil, né? Eles acabam incluindo aqui no modelo, mas não, no meu entendimento, isso não cabe. Por quê? Porque essas situações são situações não imprevistas, elas são imprevisíveis. E coisas imprevisíveis cabem nos créditos adicionais extraordinários. Aqui são coisas, são riscos que dá para se prever. Como é que vai mensurar isso? Né? Porque dependendo da situação, vai com a reserva de contingência muito mais. Né? Pega lá o Mariano, a situação deles. Como é que vocês chamaram isso aí? Assistência às situações de emergência e de calamidade pública. De calamidade pública. É uma situação de calamidade pública. Mas eles poderiam prever isso? Não. É uma situação caracterizadamente imprevisível. É diferente de coisas imprevistas ou coisas previsíveis. Anexo de riscos fiscais deve conter coisas que podem ser previsíveis, as quais o município está na iminência de ser lesado, vamos dizer assim. Por isso ele constitui uma reserva de contingência para atender este anexo de riscos. A reserva de contingência é basicamente para atender ao anexo de risco. Ela pode ser maior, mas ela tem que ser no mínimo do tamanho do anexo de riscos fiscais. E as providências a serem tomadas? Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência, no caso das demandas judiciais. Né? E no caso das intempéries, então, seria limitação da emissão de empenhos nos termos e condições da RDO. Certo. Frustração de receita também, de arrecadação de receita e certezas A judiciais. gente colocou em demais riscos a frustração da receita. Olha, a questão da frustração de receitas é um conceito moderno que acaba se incluindo no anexo de riscos fiscais. Originalmente, nós concebíamos o anexo de riscos fiscais para situações mais palpáveis, vamos dizer assim, aquelas coisas que já estão em andamento. Né? Deixávamos fora aquelas coisas que vão fazer parte do imaginário nosso. Como, por exemplo, é provável que vá haver uma redução na movimentação da economia e nós vamos perder receita. Isso não fazia parte disso aqui. Agora já se aceita que frustração de receita também faça parte. Tudo bem, nós temos uma dívida em dólar, o dólar está aumentando, a perspectiva é que no ano que vem ele suba de 4 para 5, né? Reais para cada dólar. Então, é um risco fiscal? Esse cabe aqui. Temos processos judiciais contra o município que estão em andamento e há um grande risco de nós sermos sentenciados ao pagamento no ano seguinte. Então, cabe aqui. Quem mais fez? O pessoal do Fazendo fez, eu sei. Se eles não fazem, na van eu já falo para eles, podem pegar o material e ir fazendo. Pensa no professor Caxias. O pessoal de Foz do Iguaçu, naturalmente, foi impedido de vir para o trabalho na semana passada, não tem, né? Então a gente não tem nem apoio. Então, aqui você vai falar, estamos procurando, não estamos achando nada, então tá tudo certo. Tá, mas eu vou deixar para vocês o material depois, e como eu trabalho de casa, né? Para vocês terem o aproveitamento aqui, atingir a nota mínima, vocês vão ter que fazer isso aí. Vamos ver aqui o pessoal do talento. Uma situação que eu estava analisando, nós tivemos a auditoria do Ministério da Previdência em relação ao nosso fundo. Foi algo totalmente também atípico e eu coloquei ela como os demais riscos. Nós tivemos agora que fazer isto, se falam ter que pagar isso agora, uma parte já esse ano, já temos que concluir o orçamento do ano que vem. Eu coloquei nele como também um tipo de possibilidade, essas auditorias que o Ministério da Previdência faz, e assim como outros também. O Ministério daquelas situações de
do INSS, daqueles contratos de prestação de serviço, que o município foi considerado como solidário pelo não pagamento. De repente, uma situação algo difícil de você. Então, Regina, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso para não se chegar numa determinada situação em que a gente já está passando a imaginar coisas, né? A imaginar, porque a gente, se for pensar assim, nós temos muito risco de virmos a ter que reconhecer e confessar dívidas que outrora jamais imaginávamos, né? Mas ocorre, por exemplo, o INSS bater numa prefeitura e chegar à conclusão de que o município determinado município não recolheu devidamente os encargos decorrentes de determinadas operações, né? Ocorreu com Toledo em épocas passadas e ocorreu com outros municípios. E pode ocorrer de novo. Daí entra no imprevisto, né? É por isso que eu digo, temos que ter cuidado para não colocarmos coisas aí que são imprevisíveis. Então aqui ainda resta dúvida. Claro que restam dúvidas sobre o que entra e o que não entra aqui. Eu tenho uma posição mais clara, né? Aquilo que dá para se prever como risco, tudo bem, mas aquilo que é imprevisível, aquilo que faz parte do nosso imaginário, não caberia aqui. Para isso tem os créditos extraordinários. Nós vamos ver os créditos adicionais no dia de hoje. Existe o chamado crédito extraordinário, que serve inclusive para essa questão das intempéries. Só que ele faz uma diferenciação entre passivos contingentes e demais. É porque ele aceita que essa diferenciação, né? Nesses demais ele acaba aceitando coisas até do nosso imaginário. Vamos imaginar que vai cair granizo em Cascavel no ano que vem. Então vamos incluir. Dá para imaginar, ultimamente. Alguém vai me dizer assim, olha professor, mas no município de Foz do Iguaçu, todo ano em outubro cai granizo e estraga metade da cidade. Aí de repente, se todo ano São Pedro não tem dó de Foz do Iguaçu, é porque já passa a ser uma coisa previsível, né? Aí sim, caberia entrar aqui. Saiu do campo do imprevisível. Mas em Mariana, Minas Gerais, arrebentou aquela barragem. Fazia parte do mundo previsível? Nunca. Aquilo é típico de se abrir crédito extraordinário. Fala, Gilberto. Sempre. Aquela atividade ela deveria ter uma contabilidade ambiental de reserva de danos ambientais. Previsão para possíveis danos ambientais. É uma atividade altamente potencialmente poluidora. Sim, mas eu quero dizer, não faz parte do anexo de risco fiscal da LDO daquele município, né? Faz parte de um outro universo. Então, ficou claro para vocês essa questão do anexo de riscos fiscais, gente? Então, quando vocês estiverem diante de uma LDO do município de vocês, alguém tem dúvidas sobre o que vai no anexo de riscos, o que não vai, para que serve, vocês já têm uma clara noção, né? Aqui só vão coisas que a gente pode prever e que o município poderá vir a ser, vamos dizer assim, cobrado, lesado por este risco. Caso esses riscos não venham a ocorrer, vocês viram na LDO que a gente discutiu, poderá se colocar um dispositivo autorizando o município, no final do ano, a utilizar esta reserva de contingência, caso os riscos não se concretizem, né, para reforço de outras dotações orçamentárias. Porque, do contrário, vamos supor que o município tenha uma reserva de contingência de 10 milhões de reais e esses riscos não se concretizaram. O município tinha uma previsão de receita de 200 milhões. Supostamente, se foi bem previsto, bem elaborada essa proposta orçamentária, o município recebeu. Vamos aceitar que ele tenha, de fato, realizado 100 milhões de receita. Quanto ele poderia gastar? Quanto estaria autorizado ele a gastar? 100 milhões, mas 10 milhões na reserva e os outros 90 com as outras despesas. Mas os riscos não se confirmaram. Quanto ele poderia gastar? 90 milhões. Os riscos não se confirmaram. É aí que entra o dispositivo.
Caso não se confirme esses riscos, para você não ficar com 10 milhões de reais no banco, e a saúde precisando de investimento, a educação precisando de investimento, e os demais setores precisando de investimento, você não vai ficar com os 10 milhões parados ali. Então, por isso que a LDO autoriza, lá na frente, no finalzinho, no apagar das luzes, no finalzinho do ano, que haja essa utilização desse dinheiro. Tá? Conta gráfica primeiro, o orçamento e depois o dinheiro, claro. Vocês querem passar todo o anexo de riscos para nós, para o povo? O que vocês colocaram no anexo de riscos? Eu coloquei umas demandas judiciais de cobrança de contribuição de melhoria. É uma situação existente, existe? Isso é bem típico mesmo. Porque Demanda judicial de contribuição de melhoria. Por quê? Porque todos sabem o que é a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria decorre de um investimento público que acarretou melhoria em imóveis adjacentes, né? Imóveis ligados ou próximos, onde ocorreu o investimento público. Então, até o limite do investimento público, o município pode reaver esses valores a título de contribuição de melhoria. No entanto, modernamente, algumas situações estão sendo discutidas. A questão do recap, por exemplo, né? O recap é a contribuição ou não é? Enfim, foi feita uma pavimentação asfáltica a quente, que deve durar quanto? 25 anos, a média, né? E nós já pagamos isso, pagamos o asfalto, agora o prefeito quer nos cobrar de novo, né? Quer fazer o recap. Então, hoje há essa discussão. Então, não sei se se trata dessa discussão aí, mas é passível, como está sendo discutido, é passível de ser colocado no anexo de riscos, porque é um risco do município perder, está cobrando o recap e a justiça vai dizer que não. Né, Humberto? Hoje se discute essa situação. também tem os trabalhos trabalhistas, né? Acho que dá para ser colocado, porque existe todo aquele prazo dentro da discussão do processo trabalhista. Não se configurou no precatório ainda, mas existe, está em trâmite. Acho que isso pode ser também considerado como dentro do anexo de risco. A questão trabalhista, em tese, não, Regina, porque existe o orçamento, existe uma dotação orçamentária específica para as demandas decorrentes de sentenças trabalhistas. Não, mas não se tornou uma sentença, essa que é a questão, ele não virou sentença ainda. Mas para o município pagar, ele pode aguardar virar sentença. Ele pode dizer assim, não, isso aí está na justiça, nós vamos aguardar virar sentença e aí vamos incluir no orçamento. Ah, mas vai demorar, eu quero receber agora. Bom, a lei me preconiza esse direito. Você tem o teu direito de ir na justiça, vai recorrer dessa forma e vamos aguardar a sentença. Quando sair da sentença, se for nesse ano ou se for no ano seguinte, eu vou incluir nos precatórios, num projeto de atividade específico. Daí não entra. Não, mas não estou falando do precatório. Estou falando dessas que não estão ainda em fase de Então, mas por que o município iria assumir isso antes de ser não, dado como precatório? porque isso pode, não assumir, no anexo de riscos. Não no orçamento, no anexo de riscos. Tá, mas o anexo de risco será atendido pela reserva de contingência. O processo ele pode ser... Aí você estaria onerando o orçamento por uma coisa... Ele pode concluir, o processo pode ser, digamos assim, concluído nesse período, que a gente não sabe em que tempo ele vai ser. E tanto ele pode ir para precatório, como se ele pode ser pago também. Nem tudo pode vir a precatório, né? Nem tudo pode virar precatório. Não, pode. Se o município quiser assumir e pagar sem virar precatório. Mas, nesses casos, de repente até poderia. Mas o correto seria aguardar virar precatório, aí você incluiria no orçamento. Seja no próximo, provavelmente tem que esperar o próximo. Né? É para o próximo, porque esse atual já foi definido,
no ano anterior. Né? Então, em tese, não entraria aqui a questão trabalhista. Tá? Entraria lá nos precatórios. Muito bem. O que mais? Vocês colocarem no anexo de riscos. Só uma sugestão aqui do sistema da atividade. Disposição de declaração, restituição de tributos a maior, discrepância de projeção, outros riscos fiscais, assunção de passivos, avais e garantias e dívida em processo de reconhecimento. O modelinho de traço. Sim, você identificou mais uma série de situações, né? Tranquilo, gente. Aqui nós temos que colocar aquelas situações, temos que cientificar o vereador daquelas situações em que o município está prestes a ser cobrado, para que isso não seja uma surpresa em termos de orçamento. Então já se faz essa previsão, faz esse anexo de riscos que vai ser atendido por uma reserva de contingência que terá no mínimo o tamanho do anexo de riscos. Né? Então há aí o chamado planejamento, que é uma das peças-chave da LRF. É um dos alicerces, né? Planejar suas despesas. Então nós temos que incluir os riscos fiscais para dentro do nosso orçamento. Porque senão, se não o fizer isto, o município pode vir a enfrentar de surpresa alguma situação e vai ter que cortar outros programas de governo. Né? Ah, não, esse município aqui já havia previsto isso aqui, professor. Ó, essas sentenças judiciais que saíram agora estão previstas lá no anexo de riscos fiscais. Então está no orçamento. Está lá na reserva de contingência. A reserva preparada para atender isso. Não precisamos cortar nada da saúde, da educação ou de outro setor. Agora, é natural que uma reserva de contingência vai onerar o orçamento normal. Quanto maior a reserva, menos recursos para investimento nós teremos. Aqueles investimentos normais dentre as funções de governo. Por isso que os municípios sempre tendem a abrir uma reserva de contingência do tipo quanto menor, melhor. Né? É bem isso. Para cumprir a lei, se coloca lá na LDO, a reserva de contingência que será incluída no orçamento do ano que vem será de pelo menos 0,5% da receita corrente líquida. Então, quando chega a hora de mandar o orçamento para a Câmara, o prefeito já tem que olhar a LDO e fazer a reserva de contingência de no mínimo 0,5%. Então, se é de 100 milhões de orçamento, 0,5% dá quanto? 5 mil? 5 mil, né? 50 mil? Tá, vamos supor que é 50 mil. 50 mil. Aí quem está elaborando o anexo de riscos, o pessoal do planejamento, disse assim, olha, o anexo de riscos aqui soma 200 mil, prefeito. Não, deixa aí, só de 50 mil a reserva. Não dá, prefeito. Não dá, por quê? Porque os riscos são maiores do que a reserva. Nós temos que aumentar a reserva para 200 mil. Estão entendendo? Pode até o município ter a intenção de fazer uma reserva pequena, mas se tiver riscos maiores do que essa reserva, tem que aumentar essa reserva. Senão, o planejamento vai pelos ares. Por que fazer o anexo de riscos se não tem um orçamento para atendê-lo? Nós falamos sobre LDO na aula passada, mas eu não mostrei uma lei estruturada, né? Eu queria pedir licença a vocês e mostrar a lei de Toledo, bem rapidamente, como ela foi constituída. Observem vocês que a emenda, né, é bastante simples, estabelece as metas e prioridades da administração para o exercício de 2015, a lei de orientações à elaboração do orçamento do programa do município de Toledo para 2015. Vejam a estrutura que é dada da LDO. No artigo 2º, ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição, e em conformidade com os preceitos da Lei Complementar 101, né? Que lei é essa aí? LRF, né? Para 2015, compreendendo
Eu quero que vocês compreendam essa estrutura, da onde ela vem. Por que se tem uma estrutura como essa? Que se vocês forem analisar dos municípios de vocês, vai ser muito similar. Por quê? Porque os municípios tiveram que fazer o resgate, principalmente das disposições contidas na Constituição Federal, no artigo 165, que é ali que nasceu a obrigatoriedade dos municípios de elaborar a LDO, e também dos ditames da LRF. Então, basicamente, esta estrutura decorre disso. Por isso que vocês vão checar nas LDOs dos municípios e vão ver uma estrutura muito semelhante. Né? Só que, claro, se vocês voltarem um pouquinho no tempo, nós dos municípios, e eu fiz parte disso, nós copiamos uma estrutura original lá da União, né? Que eles fizeram um trabalho preliminar para nós. Então, os estados copiaram da União, os municípios copiaram dos dois, e está mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V aí, com ligeiras modificações. Né? Pode checar aí o de Foz do Iguaçu. Chame lá a LDO de Foz do Iguaçu e vejam a estrutura da LDO, se não é bem parecida com essa. Não é que Foz do Iguaçu copiou de nós, não. Todo mundo copiou de uma mesma fonte, todo mundo está levando em consideração os mesmos dispositivos legais da Constituição e da LRF. Não há muito o que se criar. Bom, nesses dois dispositivos, na Constituição e na LRF, a gente tem que trazer para cá. Vocês lembram, da Constituição foi trazido isso aqui, ó, as prioridades e metas da administração pública. Está lá no artigo 65, parágrafo 2º. A estrutura e organização dos orçamentos. Não diz lá na própria Constituição, artigo 65, parágrafo 2º, que além das prioridades e metas, o orçamento se presta para a LDO se presta para orientar a elaboração dos orçamentos e tal. Então os municípios acabam colocando a organização e a execução do orçamento. Também consta lá na LRF sobre a legislação tributária, o anexo de metas e riscos vem da LRF. Então a estrutura de uma LDO é feita a partir disso aí. Tá? Só para vocês compreenderem de onde sai então essa estrutura. Mas sempre, ó, basicamente as prioridades e metas estão